Caros irmãos, amigos, acho-me aqui mais uma vez para continuarmos dando sequência para aquilo que foi proposto, nas orientações, conselhos, no momento no sentido da mediunidade. Não há aqui fórmula sacramental. Quem pretender oferecer uma pode ousadamente ser taxado de charlatanice, porque para os espíritos a fórmula não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-ia ou poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou equivalentes. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião designar-se, assistir-me e afastar os maus espíritos. Espera-se então que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que esse seja o que se deseja, como pode ser também que seja um espírito desconhecido ou o anjo guardião, mas em todos os casos, geralmente se faz conhecer escrevendo seu nome. Mas então se apresenta a questão da identidade, uma das quais requer maior experiência, porque são poucos os iniciantes que não estejam expostos a serem enganados. Não a trataremos mais adiante, porque será só mais adiante, quer dizer, no momento, porque existem outras coisas a serem ditas, e com andar, com andamento, será novamente falado sobre isso. Quando se quer evocar os espíritos determinados, é muito essencial, ao começar, dirigir-se àqueles que se sabe serem simpáticos e que pode ter um motivo para virem, como parentes, amigos. Nesse caso, a evocação pode ser assim formulada. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao Espírito de tal que se comunique comigo. Então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito de tal comunicar-se comigo ou qualquer outra fórmula. Respondendo ao mesmo pensamento, nem não é, pois possível, necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não, como por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes me fazer escrever? Mais tarde, essa precaução se torna inútil. Não se trata no começo senão de uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não se trate de coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento, unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. E por vontade, não entendemos aqui uma ação efêmera, uma vontade sendo efêmera, que atua por intervalos e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações. Mas a vontade seria perseverante, contínua, sem paciência, sem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que possa causar distrações. Não resta mais, então, do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias as tentativas durante 10 minutos
ou 1/4 de hora, ou mais cada vez. E isso durante 15 dias, 1 mês, 2 meses, ou mais se for possível. Conhecemos até médicos que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escrevem corretamente desde a primeira vez. Para se evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium, um espírito sério e avançado, mas deve-se notar que quando colocados aos espíritos a questão de saber se é ou se não é o médium, eles respondem, quase sempre afirmativamente, o que não impede a tentativa de serem frequentemente infrutíferas, isto é, explica naturalmente. Faça ao espírito uma pergunta geral e ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade medianímica, uma vez que pode se apresentar sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode-se, pois, ser médio sem o perceber, e no sentido que não é aquele que se pensa. A essa pergunta vaga, sou médio? O espírito pode responder sim, e a outra mais precisa, sou o médio escrevente? Ele pode responder não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há os tão levianos e tão ignorantes que respondem à torto e à direito como verdadeiros estovados. Por isso dissemos para dirigir a espíritos esclarecidos que respondem em geral voluntariamente a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se há possibilidade de sucesso. Um meio que bastante frequentemente é bem sucedido consiste em empregar como auxiliar momentâneo um bom médium, escrevente flexível, já formado. Se coloca sua mão, seus dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que essa não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nessa circunstância? A mão que prende o lápis toma-se de alguma sorte um apêndice da mão do médico, como seria uma cesta ou uma prancheta, mas isso não impede esse exercício de ser muito útil quando se puder empregá-lo naquilo que frequentemente e regularmente repetido ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Basta, algumas vezes, magnetizar fortemente, com essa intenção, o braço e a mão daquele que se quer escrever. E o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua e ouvimos escrever prontamente sobre essa influência. Então está dizendo que um médico já seja formado, já seja um médico que trabalha, né, como muitos têm por aí, ele pode ajudar o outro que está com dificuldade, apoiando em sua mão, perto, no braço, né, ajudando a firmar a ideia, a consciência, né, porque a pessoa fica indecisa, será que eu vou conseguir? Fica nervosa, né? O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato e só pelo fato da vontade. Concebe-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado deve desempenhar aqui um grande papel e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado de outra parte é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções que frequentemente negligencia em detrimento da rapidez do progresso, sobretudo para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de colocá-las. Seu papel é o de um professor, o qual se dispensa quando se está bastante hábil. Então,
aqui está explicando, meus caríssimos irmãos, sobre a faculdade do médio escrevente, da psicografia. Como foi falado, não tem um médio que seja igual ao outro, ou que faça, ou que sinta, né? Mas nessa prática aí que foi observada que realmente ele seria, né, seria o médico escrevente, e que ele só sente algumas coisas, não passa disso, então ele pode ir fazendo exercícios, como já foi dito aqui, uma semana, um mês, há médicos que logo já estão prontos para escrever, há outros que demoram muito, 6 meses, 1 ano, e às vezes até desanima, mas não desanime não, gente, porque cada um é cada um. Cada um é mais rápido na nossa vida e em tudo. Cada um gosta de uma coisa, cada um sente uma coisa, cada um é mais rápido, outro mais fraco. Um bem destemido, o outro já meio medroso. E assim vai. E com isso, aquele que está mais experiente, então ele sabe observar no companheiro, no outro médio, que está com dificuldade, aquilo que está segurando. Se é o medo, você está apertando muita mão, você não pode forçar, faça de conta que você não está pegando em nada. Olha o papel, olha o lápis, né? Há espíritos que gostam de usar, né? Que ali usem caneta, outros com lápis, né? Até com giz eu já vi. Com giz, um pedacinho de carvão, que ele gosta de escrever bem rápido aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele... Bom, cada um dentro daquilo que gosta, que está acostumado, que sabe fazer bem. E o importante é o médium não desanimar. Ah, não estou sentindo nada. No outro dia, ah, não estou sentindo nada. Ah, não estou melhorando, bobagem. E depois, ele precisa, gente, quando ele sentir alguma coisa, né, tomar paz para tirar as influências, dormir bem, se alimentar direito, né? Enfim, ter uma vida bem natural, bem normal, né? Nada de folia de fazer noitadas, de beber, de fumar. Tudo isso atrapalha no desenvolvimento. Então, se aquele médico tem toda a firmeza, toda a vontade de ser um bom médium, ele deve fazer as coisas para que assim ocorra. Então, mais outra vez, nós continuaremos ainda, porque ainda tem coisas, gente. Vocês nem imaginam, porque não existe, como vocês viram, um tipo só de faculdade. E depois cada uma, que nem um caso aqui, não existe uma maneira só de exercer essa faculdade. Então, e há necessidade de se explicar, porque assim aquele médico que está confuso, né, às vezes com medo, eu tenho medo de errar, e se não for assim? E se eu estiver fazendo errado? E se não for essa a mediunidade a minha? Por isso que eu falei, dirija-se num bom centro, né, que vocês conheçam, que a família de vocês conheça. Não vão letrando em qualquer lugar que vocês imaginam, pensem na hora. Para tudo tem que ser medido, olhado, posicionado e assim por diante. Então, até outro dia.